Algo maravilhoso é ver o governador do estado do Paraná realmente preocupado com dívidas do estado e procurar resolver essa questão, que é extremamente importante. Nós não podemos simplesmente ficar esperando a boa vontade da União ou do Banco Central para que isso aconteça. O governador tem que se pendurar em Brasília, procurar os ministros. Afinal, o ministro Paulo Bernardo tem prestígio, tem importância, tem capacidade, se quiser, de achar uma solução. Então, a questão toda agora é a gente encontrar esse caminho, né? Porque senão o Paraná fica numa situação deplorável de endividamento que vai prejudicar a tudo e a todos, né? A verdade é que a falta de investimentos aqui é um problema sério, é um prejuízo que não tem tamanho. Nós temos visto questões aí, discussões e análises de desenvolvimento de muitos países e regiões, e uma coisa é verdade, sem infraestrutura não há como crescer. Ao contrário, alguns crescem até, crescem aproveitando, carregando, superando as barreiras que nós temos aqui. Enquanto o Paraná ficava em polêmicas esotéricas, o resto do Brasil, mais esperto, estava crescendo. Então, aqui no jornal A Gazeta do Povo, vocês poderão ver em detalhes números importantíssimos, porque o que isso significou para o nosso povo, né? Quando a gente anda pela região metropolitana, a gente vê aí milhares e milhares de pessoas, né, catando lixo, vivendo em situação deplorável, dependendo da caridade oficial para ter seu barraco, para poder sobreviver. Gente, a construção civil, por exemplo, ela contrata qualquer tipo de pessoa, tem espaço para qualquer um, né? E, no entanto, nós ficamos anos e anos aí discutindo o sexo dos anjos, enquanto o Paraná, para chegar a São Paulo, via uma rodovia fechada na subida da serra lá em São Paulo, o que interessa muito a indústria lá de cima, porque, afinal de contas, quanto mais caro for o nosso produto, pior será a nossa competitividade em relação ao resto do Brasil. Vemos o nosso aeroporto ridiculamente pequeno, sem recursos, né? Que nos obriga a ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, para qualquer viagem. Vemos as nossas rodovias antigas com pedágios colossais, sem nenhuma opção. Não temos ferrovias para passageiros, para transitar pelo estado do Paraná. Então, tudo isso vai se somando, né? Um porto que perdeu calado em vez de ganhar. O único silo vertical que existe no porto foi feito há 40, 50 anos atrás. Então, qualquer lado que a gente veja, a gente vê coisas mal feitas, né? E o próprio Estado assumindo custos que seriam da União, né? É o caso do ensino de terceiro grau. As universidades paranaenses já poderiam ter sido federalizadas há muito tempo, o que daria, com certeza, um alívio muito grande
ao nosso orçamento. E até um ganho para os professores, que passariam a ser federais em vez de serem vinculados ao Estado. Então, com satisfação que a gente vê a preocupação do governador na luta pela solução do problema, inclusive colocando em xeque as candidaturas, né, de conveniência do governo federal, impondo-se. O povo do Paraná tem que impor essa condição. Nós queremos uma solução decente para um endividamento que, antes de mais nada, deveria ter passado pela Polícia Federal e outras coisas, porque, né, não houve sentido o que aconteceu no caso das precatórias do Banestado, que parece que simplesmente foram engavetadas após um acidente automobilístico misterioso. Nós temos que aprofundar essas questões e, paralelamente, lembrar que o Paraná contribui muito para a União. O desmatamento no Paraná é um exemplo brutal dos incentivos que vieram da União para a produção de soja, produção de carne, etc. E assim, ao preço do meio ambiente, do que o Paraná poderia ser hoje, um consórcio feliz entre a natureza e a produtividade, nós tivemos, ao contrário, um incentivo à produção de coisas que interessavam ao mercado externo para pagar dívidas de uma União que desperdiçou uma fábula de dinheiro em obras mal calculadas, mal administradas, mal feitas. Então, a dívida do Estado do Paraná é também consequência e muito do desgoverno que imperou no Brasil nos últimos 50 anos. E assim, gente, nós temos o direito de pleitear tolerâncias e apoios federais, porque não tem sentido a gente ver o Estado continuar do jeito que está.